Mestre! Mestre! Peço ao Senhor pelo meu filho. Por favor, socorra o meu filho. Ele é o meu único filho. Pedi a seus discípulos que expulsassem o espírito mau, mas não conseguiram. Mas que gente incrédula e má. Até quando ficarei com vocês e terei que aguentá-los? Traga seu filho aqui. Esse sermão expositivo foi pregado em 10 de maio de 2020, domingo, durante a vigência da pandemia do coronavírus, o Covid-19. Este é o motivo da congregação ter permanecido com as portas fechadas durante a exposição deste sermão. Além do pastor, mais 3 pessoas estavam presentes: Abimael, Joel e Sabrina. Temos lido, acabamos de ler há poucos instantes, Marcos capítulo 9, versículos 14 a 29, o texto que nos servirá de base para entregarmos a mensagem pura e santa do Senhor Jesus Cristo. Como introdução, gostaria de dizer que nós vemos aqui nesse texto o Senhor Jesus ele expulsar aqui um demônio, com uma dupla característica, um demônio que tomou posse de uma pessoa. Vamos falar a respeito desse personagem, e este demônio com dupla característica, trazendo a surdez, daquela pessoa, deixando a pessoa surda e muda, e de forma que somente o Senhor Jesus ele pôde naquela ocasião expulsar aquele espírito que estava destruindo a vida de uma pessoa, que nós vamos já dentro de poucos instantes dizer algo sobre este personagem que foi liberto pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Este relato é um relato que está contido nos evangelhos sinóticos. Mateus narra, Marcos, claro, o texto, e Lucas também narra este fato, grandioso do poder do Senhor Jesus Cristo. Nós veremos, deu para eu perceber isso, preparando-me para este culto, para pregar a palavra do Senhor, que de todos os 3 evangelistas, as 3 narrativas, o que mais trouxe um maior número de informações ou de informação foi o evangelista Marcos, o evangelho de Marcos. Mateus ele relata esse fato apenas em 10 versículos, Lucas em 7 versículos, porém Marcos em 16 versículos ele traz essa narrativa. Há algumas implicações no texto. Há uma implicação aqui que algumas pessoas tendem a... Será que foi Jesus realmente expulsou esse demônio da vida de um rapaz, de um jovem, ou foi de um menino mesmo, Então são implicações, e aí pesquisei na Bíblia Almeida Revista e Atualizada, a 2ª edição, e eu pude chegar a umas conclusões, E de base, servindo-me de base esse texto, Almeida Revista Atualizada, deu para perceber que Mateus ele faz 3 menções do termo menino. Está em Mateus 17, versículo 17 e 18, e em nenhum momento ele coloca esta pessoa como um jovem, não usou o termo jovem. Quando nós chegamos no Evangelho de Lucas, dá para perceber que Lucas fez 2 menções do termo menino. Está em Lucas 9, 39 e 42, e nenhuma menção ao termo jovem. Porém, quando nós chegamos em Marcos, há 2 menções do termo menino, Marcos 9, 21 e 24, e uma menção do termo jovem apenas no versículo 25. E para eu resolver esse dilema, o que é que eu fiz? Então, eu tenho na minha biblioteca um dicionário, ou melhor, um Novo Testamento interlinear, e eu fui no original, no grego. Este Novo Testamento interlinear, ele traz tanto o texto no grego como já a tradução no português.
E o termo aqui para resolver esse dilema, se realmente trata-se de um jovem ou de um menino, o grego traz menino. Então fiquemos com a expressão aqui menino e não a expressão jovem. Quando você abre a sua Bíblia, possivelmente em algumas Bíblias traz assim: a cura de um jovem possesso, nas epígrafes. Nesta Bíblia que está aqui comigo tem a cura de um lunático. Mas o tema que eu trago nesta noite para os meus irmãos e para qualquer pessoa que possa assistir essa mensagem é a cura de um menino possesso. A cura de um menino possesso. Este é o tema da mensagem. E para trazer desta mensagem e que ela possa surtir um grande efeito no seu coração, nós já lemos há poucos instantes, mas é importante, é interessante, e isso é algo de veraz valor, explicar esse texto, passo a passo, explicando, porque metodicamente, gastando um certo tempo, tenho absoluta convicção que o Espírito Santo de Deus fará você entender melhor esta mensagem. Peço as orações desde já. E para isso, discorri este sermão, esta mensagem, em 6 tópicos. Vamos ao primeiro tópico. O primeiro tópico está nos versículos 14 a 16, que eu coloquei como tópico a discussão com os discípulos. É importante que eu possa situar os meus irmãos e amigos a respeito deste grande milagre. Jesus então, ele chama seus discípulos mais íntimos, do seu círculo mais próximo. Ele chama Tiago, Pedro, Tiago e João, e ele vai para o monte onde ali ele se transfigura. Ali os discípulos o veem com as suas vestes resplandecentes e aparecendo um ser ao lado de Moisés e também Elias. Não vou entrar em todo o detalhe desta maravilhosa visão. Porém, ali aquele fato termina. Jesus então desce do monte, e ao descer ele encontra ali os seus 9 discípulos. Jesus tinha 12 discípulos, 3 sobem com ele ao monte e 9 ficam ali embaixo. Quando Jesus então lhe desce do monte, ele percebe nitidamente que os seus 9 discípulos estão ali com 2 problemas. Os 9 que ficaram, ele percebe que os discípulos estão envolvidos ali com 2 problemas. O primeiro problema foi a incapacidade dos discípulos de expulsarem este demônio que estava na vida deste menino. Este foi o primeiro problema. E o segundo problema foi os escribas estarem ali discutindo, quem sabe os discípulos ouvindo dos escribas as zombarias, porque eles foram assim, digamos, incompetentes, incapazes de expulsar aquele demônio. E ali, quem sabe, se viram de chacota, de zombaria pelos escribas. Então, 2 problemas: o primeiro, não expulsar, e o segundo, tem que aturar a zombaria dos escribas, e diante de uma grande multidão que estava aguardando o retorno do Senhor Jesus. E ali nós paramos olhando para o versículo número 14, na parte A. Nós vamos ver ali as testemunhas da discussão. O versículo nos diz o seguinte: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão. Então, novamente, reitero, os 9 não tinham subido ao encontro do Senhor Jesus no monte, ali na transfiguração. Vão apenas Pedro, Tiago e João. Raramente Jesus, isso é algo muito raro, Jesus não está cercado de pessoas. Para onde Jesus ia com seus discípulos, multidões o acompanhavam, muitas pessoas o acompanhavam. Então, digamos assim, essa multidão foi a testemunha, ou essas pessoas foram as testemunhas dessa discussão entre os discípulos de Jesus e os escribas. Quem eram esses contendentes que eu já adiantei aqui para os irmãos? Versículo 14, parte B, o texto dizia: alguns escribas que disputavam com eles.
Quem eram os escribas? Os escribas eram os homens sábios, os homens versados nas escrituras, os doutores, podemos dizer, da lei. Eram eles que interpretavam a lei. Eram estes homens, os eruditos daquela época, eram chamados de escribas. Pois bem, esses escribas estavam disputando ali com os discípulos, ou seja, eles estavam ali, enfrentavam os discípulos, eles demandavam com os discípulos, resumindo, discutiam com os discípulos, certamente devido à incapacidade dos discípulos em não poderem expulsar este demônio da vida deste menino. Só que Jesus, ao descer, o que vai acontecer é que a multidão vai se assustar com a presença de Jesus. O versículo número 15, no seu início diz: e logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada. Isto é, a multidão ficou surpresa, pasmada, surpreendida. Por quê? Porque Jesus não estava ali no momento daquela situação vexatória com os discípulos, e agora Jesus chega na presença da multidão. Então é isso que nós vemos no versículo 15. E é interessante mostrar é que certamente essa vinda de Jesus, essa chegada de Jesus, deixou ali aquela multidão um pouco mais tranquila, um pouco mais feliz, um pouco mais consolada, porque parece que os discípulos estavam em desvantagem devido à presença dos escribas. Quem sabe os escribas, com seu conhecimento, conseguiram ali, quem sabe, fechar a boca dos discípulos, de maneiras que eles não poderiam encarar ali num debate franco, frente a frente com os escribas. Então, certamente os discípulos ficaram em desvantagem, e a multidão estava acompanhando isso. Só que agora a multidão começa a ver que Jesus está chegando, e a presença de Jesus daria com certeza ali vitória naquele debate com os escribas. E nesse momento, quando Jesus chega, nós vemos que aquela multidão, ela honra Jesus, porque aquela multidão, ela sai em busca do Senhor Jesus Cristo. O versículo é muito claro quando diz: e correndo para ele o saudaram. Então acompanhe comigo, a multidão acompanhando aquela disputa teológica. Discípulos não puderam expulsar o demônio, os escribas ali, quem sabe, caçoando deles, zombando deles. E agora Jesus chega, e essa chegada de Jesus faz com que pessoas ali corram. O texto diz: e correndo para ele o saudaram. Certamente deve ter dito assim: salve, Rabi. Quem sabe, Shalom, Rabi. Não é? Essa saudação conhecida entre os judeus. Então a multidão que estava só participando daquela discussão, assistindo a discussão, agora chegou alguém páreo para enfrentar aqueles escribas que estavam ali se degladiando com os discípulos. E parece que a multidão percebeu, claro, reitero isso, que os discípulos estavam em desvantagem na discussão com os escribas. E agora Jesus, ele vai perceber algo. Jesus, ao chegar, ele percebe algo. E ele faz uma indagação, ele faz uma pergunta. E nessa pergunta, Jesus, ele não se dirige aos discípulos, ele dirige a pergunta aos escribas. Observe o texto, versículo 16. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? O que é que vocês estão discutindo? O que é que vocês estão discutindo com meus discípulos? Perceba que Jesus, ele não fez essa inquirição aos 9 discípulos. Lembre-se, eram 9 que tinham ficado, 3 subiram com ele. E como Jesus, ele não foge de grandes debates, Jesus sempre, ao chegar em Jerusalém, e não só em Jerusalém,
Em vários momentos Jesus teve discussões, podemos dizer até acaloradas, e diante das palavras do Senhor Jesus, as colocações que ele fazia tão acertadas, tão perfeitas, ninguém calava Jesus. Jesus fazia perguntas e seus oponentes, seus inimigos, ficavam calados sem saber o que responder. Não estavam à altura do Senhor Jesus Cristo. Aliás, com 12 anos de idade ele já conversava, debatia, interrogava, interpretava, respondia a resposta dos mestres da lei. Imagina ele agora com 30 anos ou mais. Então Jesus não fugia dos debates. Por isso que ele vai diretamente nos escribas. E nesse instante, ao fazer essa pergunta, quem é que discutisse com eles? Nesse instante algo vai acontecer. E eu já entro agora no segundo tópico da mensagem: o desespero de um pai aflito. Está nos versículos 17 e 19. Perceba que ao fazer essa pergunta, parece que Jesus emudeceu os escribas. Ele não entra mais em cena no texto. Na continuação do texto, os escribas parece que ficaram ali, calaram-se. É como se dissesse assim: essa parada aí é dura, eu não vou discutir com Jesus, eu não vou vencer esse debate, é melhor ficarmos mudos, calados. Por que eles não responderam a pergunta de Jesus? Ficaram calados. O que nós vemos agora em frente, na continuação do texto, é a multidão, é o pai e é o menino. Os escribas ficaram praticamente calados, não tinham coragem, não eram ousados a ponto, tiveram coragem para enfrentar os 9 discípulos, mas não tinham coragem de enfrentar Jesus de Nazaré, porque Jesus, ele é invencível, nunca perdeu um debate, ele sempre é vencedor. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. O desespero de um pai aflito. Quando olhamos para o versículo 17, acompanhe a sua Bíblia, na parte A do texto, nós veremos que esse pai, ele reconheceu que Jesus era um doutrinador. O que é que o texto diz, pastor, para o senhor dizer isso com segurança? O texto diz: um da multidão respondendo disse: mestre, mestre. Primeira palavra que ele disse: mestre. Mestre era um título apenas para os ensinadores, os professores daquela época, alguém instruidor, alguém com capacidade para ensinar. E Jesus, como ele tinha capacidade para ensinar, por isso que muitas vezes Jesus, ele é tratado como mestre, porque de fato ele é mestre. Mateus cita nessa ocasião que este pai, ao chegar diante de Jesus, Marcos ele não cita isso, mas Mateus ele cita, quando narra esse texto, que este pai, ao chegar na presença de Jesus, ele ajoelhou-se, isto é, reconheceu que Jesus merecia adoração, porque nem o judeu se prostraria diante de um homem qualquer. Não, ele tem que ser Deus para ele se sujeitar, para ele reconhecer a divindade, e ele reconhece. Está em Mateus capítulo 17, versículo 14. O que é que esse pai, além de reconhecer que Jesus era alguém que doutrinava, esse pai contou para Jesus o problema de seu filho? Não era para menos, era um problema sério. Ninguém conseguia expulsar aquele demônio da vida de seu filho. Imagina a situação desse pai. Faltava paz nesse lar. O coração desse pai não tinha consolo, era um coração aflito. Por quê? Porque o seu filho estava nesse estado miserável, oprimido por Satanás, oprimido por demônios. Mas ali estava chegando do monte Jesus de Nazaré, e onde Jesus está, demônios têm que ir, calar a boca, tem que ir embora, a enfermidade tem que ir embora, morto tem que ressuscitar, paralíticos andam, porque Jesus Cristo é o Deus verdadeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Esse pai contou para Jesus o problema de seu filho. Está na parte B do texto, do versículo 17. Ele diz assim: trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Observem, espírito
mudo. Então ele trouxe para Jesus esse seu filho. O interessante, se você gastar um tempo meditando no texto, você vai perceber que o pai não trouxe este seu filho para os discípulos expulsar o demônio. Ele trouxe para Jesus expulsar. Só que Jesus não estava lá naquela ocasião com os discípulos. Jesus tinha subido para o monte. E ali, quem sabe, os discípulos, já que Jesus nos deu poder sobre os demônios, vamos expulsar esse demônio. E ali pelejaram. Vamos ver aqui no texto, expulsando e nada. Mas note que o texto é muito claro quando diz: trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Trouxe para Jesus expulsar esse demônio, e não o discípulo. Mas o discípulo estava onde? No caminho. Quem sabe à espera do retorno de Jesus. Ele não trouxe para os discípulos expulsarem. E agora, pastor, o que é que vem na sequência? Esse pai percebeu que havia uma ação diabólica sobre o seu filho. Era algo diabólico. Está no versículo 18, no início do texto, diz: este, onde quer que o apanha. Então ele já tem mencionado no versículo 17 que havia um espírito imundo, sobre o seu filho. E era a consequência. Ele começa a descrever a consequência diabólica, a ação desse demônio no seu filho. E este, onde quer que o apanha. Então o pai sabia que havia uma força destruidora que dominava o seu filho. Isto é, praticamente esse filho ficava à mercê dos demônios, da vontade dos demônios que estavam na vida do seu filho. Mas esse pai também, amigos, ele deu detalhes sobre a ação diabólica sobre o seu filho. Está no versículo 18 ainda, na parte B do texto. Ele começa a descrever 4 situações: despedaçam, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. Então 4 aspectos demoníacos esse pai descreve para o Senhor Jesus. Imagine a aflição desse pai. Imagine a falta de pai desse pai. Nada alegrava aquele pai. Por quê? Porque tinha um filho na sua casa, possesso. E isso não lhe trazia paz. Isso não lhe trazia bem algum para este pai. O pai aflitíssimo. Apesar do texto não citar a mãe, possivelmente ele tinha mãe, e a mãe com certeza também desesperada. Não sei se ele tinha irmãos, familiares ele tinha, com certeza. Todos sabiam a história desse jovem, deste menino. Mas o pai fica em aflição, porque nenhum pai gosta de ver o seu filho sofrer. Nenhum pai fica alegre ao ver o seu filho sofrendo. Não tinha sossego. Fica imaginando o grau de estresse desse pai. Quem sabe ia dormir e pensando: meu Deus, liberta meu filho, de alguma maneira expulsa esse demônio. Quem sabe, eu não sei, mas quem sabe tinha pedido já oração pelos rabinos, aos dirigentes das sinagogas. Quem sabe esse problema chegou até o conhecimento de algum sacerdote, eu não sei, mas até agora nada tinha resolvido o problema desse filho. E agora esse pai, além de contar os detalhes sobre essa aflição diabólica, ou essa ação diabólica sobre o seu filho, ele ainda vai narrar. Esse pai narrou a Jesus sobre a incapacidade de seus discípulos. Está no versículo 18, quando ele dizia: eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Novamente, lembre-se, ele trouxe para Jesus expulsar. Jesus não estava com esses 9 discípulos, tinha subido com os 3, mas ali para não perder a viagem,
pediu para os discípulos de Jesus expulsarem, e o texto diz: e não puderam. Mas Jesus tinha dado a autoridade a seus discípulos para expulsar demônios. Podemos ler isso lendo em Marcos capítulo 6. Vamos ler na palavra do Senhor. Marcos capítulo 6, versículo 7. O texto é muito claro quando mostra que Jesus deu poder aos seus discípulos. Vamos ler o versículo 7 e o versículo 9. O texto diz: chamou assim os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Jesus deu poder sobre os espíritos imundos. Versículo 13: e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Jesus já tinha dado poder, só que precisa mais do que isso para expulsar aquele demônio. Não é apenas poder, há outras situações que seus discípulos deveriam entender naquela situação. Então os discípulos tentaram, quem sabe em nome de Jesus, e nada, tudo em vão. E ali, o que é que nós vemos? Podemos pensar que Jesus ficou entristecido com aquela situação dos seus discípulos, não consegue expulsar aquele demônio que está na vida daquele menino. Por isso que ele fica indignado e diz assim, versículo 19, parte A: e ele respondendo disse-lhe: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Então Jesus aqui está censurando a falta de fé dos discípulos, chamou de geração incrédula. E não somente os seus discípulos, claro, mas aquela multidão que era fazer apenas um papel ali de assistência. E os escribas, muitos versados, instruídos na lei, mas ineficazes diante daquele quadro aterrador, diante daquele demônio. Então geração incrédula ali englobou todo mundo ali, discípulos, escribas, multidão. Ó geração incrédula. E não é isso que nós estamos vendo hoje? Esta geração do século 21 é uma geração incrédula. Olha a Europa, que era conservadora, como era abençoada a Europa em termos de cristianismo na Idade Média. Olhe que é a Europa hoje. Olha a Inglaterra, grandes avivamentos. Olha a Alemanha, estão querendo expulsar o cristianismo, porque o cristianismo ele é conservador. O cristianismo, não apenas na questão da moral e da ética, dá ao homem e à mulher um relacionamento pleno com Deus, não aceita essas coisas do pecado. Estão querendo facilitar as coisas, expulsando o cristianismo, retirando o cristianismo, a sua ética, a sua moral, o relacionamento com Deus. Estão aceitando aí coisas que a Bíblia condena: casamento entre pessoas do mesmo sexo, e por aí vai, muitos e muitos pecados. Estão tentando fazer isso no Brasil, governos passados aí, tentando destruir a família tradicional, composta de um homem e mulher e filhos. E hoje querendo aceitar casamento entre pessoas do mesmo sexo, que é condenável na Bíblia. E quando alguém se levanta contra isso, ele diz: é porque os crentes são fanáticos, esses cristãos são fanáticos. Isso funcionou no século I, mas agora não funciona mais. Tempos modernos, estamos na pós-modernidade, já ultrapassamos a era espacial. O homem tem avançado, mas moralmente o homem está de mal a pior. E outra coisa, a incredulidade não é algo do século 21. Está aumentando o número de ateus,
Isso não é novidade para mim, porque o Salmo 14 mostra que o homem que não crê em Deus é um louco, é um tolo. Então a incredulidade não é coisa nova do século 21, já há muito tempo. Há pessoas incrédulas, mas eu louvo a Deus porque o crente, ele é conservador. A Bíblia diz que isso é pecado, foi pecado no passado, é pecado no presente e será pecado no futuro. As leis do Senhor não mudam, são imutáveis. A regra de Deus, ela é imutável, passa o tempo, mas a palavra do Senhor permanece inalterável. Ó geração incrédula, os homens só pensam em ter muito dinheiro, muitas indústrias, começa só a pensar na situação financeira e a situação espiritual. Por isso que Deus permite essa pandemia, o coronavírus, o Covid-19, que tem ceifado a vida de algumas milhares de pessoas até, para que os homens se toquem, e as mulheres também, e busquem ao Senhor, arrependam dos seus pecados e confessem Jesus como seu único Salvador. Ó geração incrédula e perversa. Jesus então, ele fica indignado com aquela situação. Os seus discípulos não conseguem expulsar aquele demônio. Então Jesus censurou a falta de fé dos seus discípulos. Ele estava dizendo que mesmo sem a presença dele ali, aquela situação poderia ser resolvida. Não precisava nem Jesus estar ali presente, eles poderiam resolver. Mas por que não resolveram? Vamos já falar. E Jesus também repreende os seus discípulos a falta de fé, porque nem sempre Jesus estaria fisicamente com eles. É claro que nós temos fé para expulsar um demônio na vida de uma pessoa, mas há demônios que não basta apenas nós termos fé, é preciso de algo, e o Senhor Jesus vai dar uma lição aqui didática para os seus discípulos. Mas prosseguindo no texto, olhando para o versículo 19, nós vamos ver a solidariedade de Jesus. O pai narra, expõe os problemas daquele seu filho. O que é que Jesus diz? Jesus diz: trazei-mo, traga o seu filho, vá buscar ele. É o que nós vemos no versículo 19 da parte B, trazei-mo. Eu fico imaginando a expectativa naquela hora, a expectativa da multidão, a expectativa dos discípulos. Será que ele vai expulsar? Né? A multidão, será? 9 discípulos não conseguiram, será que Jesus vai expulsar? Ao mesmo tempo eu fico refletindo, quando Jesus chama aquele pai para o pai trazer o filho, eu fico imaginando os discípulos perguntando: será por que nós erramos? Onde foi que nós falhamos? Por que nós não conseguimos? Parece que foi tudo em vão, não adiantou nada, mas seguimos certinho a norma, aquilo que Jesus nos ensinou, fizemos certinho. Por que nós falhamos? Que há de errado conosco? E agora chega, amados, no terceiro tópico da mensagem, a manifestação diabólica na vida do menino, versículos 20 a 22. Então Jesus pediu que o menino fosse trazido à sua presença. Claro que Jesus, ele poderia ter expulsado o demônio de longe, só que Jesus resolveu fazer diferente. Quando Jesus expulsou aquele demônio daquela mulher, da filha daquela mulher Sirofenícia, Jesus disse: pode ir para casa. E quando ela chegou lá, o demônio já tinha deixado a sua filha, estava livre. Jesus poderia ter feito isso: pode ir para casa, quando você chegar em casa, seu filho vai ficar bom. Mas Jesus disse: traga, porque Jesus queria dar uma lição, ensinar os seus discípulos, porque Jesus é o mestre e ele ensinou ao máximo os seus discípulos. Então, uma lição didática que ele queria trazer para os discípulos. Nesse momento, quando Jesus pede: traga seu filho, nós veremos aqui, percebemos no texto a ação diabólica imediata. Aquela criança vem, olha o versículo 20 na primeira parte: e trouxeram-o, e quando ele o viu, logo o Espírito o agitou aquela criança, aquele menino.
Isto é, o espírito mau se manifestou ali. Então, diante de Jesus, ele se manifesta, esses maus espíritos. E sempre que os demônios chegavam na presença de Jesus, eles se manifestavam, mas só se manifestavam para sair. Eram identificados. Jesus muitas vezes: quem é você? Quantos são? Né? Como aquele jovem lá, aquele homem lá de Gadara, legião, e Jesus expulsa aquela legião. E nesse momento, Satanás, ele intensifica a ação diabólica na vida desse menino. Está no versículo 20, na parte B, quando o texto diz: com violência, de forma violenta, está de forma agressiva, de forma feroz, de forma bestial. Quem sabe ele pensou: eu vou intimidar Jesus aqui, pensando que Jesus ia ficar temendo, pensando que Jesus ia ficar com medo, pensando que Jesus iria desistir. Mas Jesus não desiste. O próprio Senhor Jesus enfrentou Satanás lá no deserto e venceu. E os demônios jamais terão poder acima de seu chefe. E Jesus só com a palavra venceu Satanás no deserto. E agora com a palavra dele ele vai vencer esse demônio que está na vida daquele menino, onde o pai não tinha paz, onde essa criança não tinha paz, esse menino não tinha paz. Mas a estratégia de Satanás é sempre querer assustar, é sempre procurar causar o terror. Me lembrei quando eu estava preparando esse texto de Golias, né? Aquele homenzarrão alto, intimidando pela sua presença o exército de Israel. Ninguém era páreo para ele. Aí Deus vai e usa lá o que nem soldado era, nem recruta era, sem armadura, sem arma sofisticada, foi lá e no nome do Senhor dos Exércitos derrubou o gigante. Porque as vitórias são do Senhor, o Senhor usa quem quer. Glória a Deus. E nesse momento, ao vermos aqui a ação diabólica naquela criança, naquele menino, nós vamos ver agora o sinal físico da possessão diabólica. O que é que o demônio vai fazer com aquele menino? Está no versículo 20, ainda na parte C do texto, diz: e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Então nós vemos que ele agitou com violência, e agora ele faz com que aquele menino, aquele corpo caia, endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Quem via ali via um quadro aterrorizante. Aquele demônio usando aquele corpo daquele menino, bolando pelo chão, se arrastando na areia. Por isso que ele tinha várias marcas no seu corpo, certamente feridas, roupa toda suja, porque o demônio fazia isso, e era com frequência. Então era algo para impressionar. Satanás só faz coisa para impressionar. Por isso que o menino tinha o corpo todo marcado. Mas agora, nesse momento, Jesus fará uma pergunta ao pai. Ele fez uma pergunta ao pai do menino, vendo o demônio tomar posse daquele corpo mais uma vez, e aquela criança, aquele menino bolar no chão ali, se arrastar no chão, cair. O texto diz: e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? Serenamente Jesus faz essa pergunta. E mais uma vez Jesus, ele abdica do seu poder de onisciência, porque Jesus queria que aquele pai desse esse testemunho diante daquela multidão. Claro que o Espírito Santo poderia na hora revelar Jesus, mas Jesus, aquilo que o homem pode fazer, Deus não fará. Era muito fácil Jesus perguntar e o pai dar a resposta, e o pai vai responder, porque Jesus queria que os discípulos e as pessoas que estavam ali ouvissem da boca do próprio pai o testemunho a respeito dessa criança. Então o tempo da ação diabólica na vida do menino está no versículo 21, na parte B. O texto diz: e ele disse-lhe, desde a infância, isto é, desde a mais tenra idade, o demônio se apossaram daquela criança.
desde a mais tenra idade. Eu fico imaginando aquele pai querendo matricular o filho na escola, mas não podia. Levar ele para a sinagoga para ser instruído por um rabino, mas não podia, porque se chegasse lá, o demônio tomava aquela criança e fazia tudo isso. Quem sabe aquela criança sofreu bullying, os coleguinhas brincando, e chegava aquela criança lá. Eu não sei se em algum momento essa criança, esse menino, teve algum momento de lucidez, mas criança gosta muito de brincar, correr, se divertir, coisa de criança. E quem sabe quando ele se aproximava ali, alguém dizia: lá vem um doidinho, lá vem aquele camarada, aquela criança que é endemoniada. Olha, não vamos brincar mais não, vamos para casa, vamos para outro lugar. Ele não pode chegar aqui não, senão daqui a pouco ele vai bater na gente. Os demônios, né? Tomava conta dele. Lá vem o maluco, lá vem o doido. Bullying. E certamente isso foi durante toda a infância. Agora imagine o pai e a mãe ouvindo isso constantemente. Meu Deus, não tenho sossego na vida. Este demônio vai terminar ceifando a vida do meu filho. Mas Jesus estava ali junto daquele pai, e quando Jesus chega, coisas maravilhosas acontecem. Demônios não ficam ali, porque Jesus sempre prevalece. Bendito seja o nome do Senhor. Eu fico pensando que nem o aniversário do seu filho aquele pai fazia. Não posso fazer aniversário porque qualquer momento aqui o demônio toma ele. Imagina eu chamar aqui várias pessoas, já é difícil as pessoas chegarem lá. O quê? Aniversário do doidinho? Do endemoniado? Vou nada. E os pais não faziam aniversário daquela criança. E aquele filho cresceu, tornou-se um menino. E o versículo 22, amados, para nos mostrar que as maneiras em que a ação diabólica tentou tirar a vida do menino. Como é que os demônios faziam para destruir aquele menino? Os demônios queriam matar aquela criança, matar aquele menino. Como é que ele fazia? Olha o texto. Isso aqui o pai relatando para Jesus. Versículo 22 da parte A. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Então esse era o objetivo dos demônios na vida dessa criança, tirar a vida dessa criança. Ou mataria ele queimado, caindo no fogo. Alguém de repente fazia uma fogueira, aí o menino ia passando perto do demônio, entrava naquele corpo e o menino corria lá para a fogueira. Imagina a aflição do pai, corre lá para ele não cair dentro da fogueira. Quem sabe algumas vezes caiu e se queimou, não sei, mas o texto mostra que muitas vezes o tem lançado no fogo, ele caiu no fogo. Quem sabe o menino com várias queimaduras, corpo todo marcado por marcas de fogo. Quem sabe em algum momento os demônios levaram ele para morrer afogado em alguma lagoa. Eu me lembro quando eu era criança, em nossa cidade tinha um homem que ele tem ataques epiléticos. Ainda me lembro do nome dele, vou até citar, ele já morreu. O nome dele era Tico Bagunça. E as crianças lá tinham medo dele, Tico Bagunça. E ele tinha uns ataques epiléticos, ele caía. E certa vez ele foi encontrado morto. Ele morreu dentro de uma poça d'água, numa estrada, aquelas poças de água trazida pela chuva. Não dava nem na canela, mas na hora ele foi passar, e na hora ele teve um ataque epilético. Ele morreu ali, caiu assim de cara na água, ninguém ali o socorreu, ele morreu afogado, irmão Joel. Morreu afogado. Então, esse era o problema daquele homem. E agora essa criança aqui sendo oprimida. Então, veja a aflição do pai. Eu gostaria que você, irmão, você, amigo, tivesse compaixão dessa situação, entendesse isso, porque estou me esforçando aqui para que você entenda a gravidade, a angústia daquele pai em ver seu filho a ponto de qualquer hora morrer, queimado, afogado. E naquele instante que ocorre isso, nós vemos, é o quarto tópico, a súplica de um pai aflito.
O pai narra o que aconteceu com seu filho. Jesus viu na hora lá a manifestação do demônio no corpo do menino. Vemos a súplica de um pai aflito. Versículos 22 e 24. A ação foi demonstrada. Todos ali presenciaram aquela possessão maligna. E esse pai, irmãos, ele vai reconhecer que Jesus podia libertar o seu filho. Ele conta essa história, essa narrativa de forma rápida, sintetiza ali. E olhando para o versículo 22 na parte B, ele diz assim para Jesus: mas se tu podes fazer alguma coisa. Os discípulos não puderam. Aí ele diz: mas se tu podes fazer alguma coisa. Parece que aquele pai tinha perdido assim um pouco da sua esperança, não é? Se tu podes, colocou essa condição se. Por quê? Os discípulos já tinham falhado, mas esse pai, ele roga para que Jesus tivesse piedade dele e de seu filho. Está no versículo 22 ainda, irmão. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Por que está aqui no plural? Porque nós, tanto ele como a família, precisava desse alívio, dessa libertação, como o próprio filho. Por isso que ele diz: tem compaixão de nós. Ele não pediu apenas para ele. A bênção tem que ser dupla, para ele e para o filho, mais para o filho e para ele também. E quando ele pede, tem compaixão de nós, ele está pedindo: Jesus, coloque-se no meu lugar. Compaixão é isso, é se colocar no lugar do outro, é sentir a dor do outro. Seria uma ajuda para o pai, para o filho. Ajuda-nos. E esse pai, irmãos, ele ouviu que ele precisava ter fé para ter seu filho liberto. Precisava ter uma fé forte, genuína. Quando olhamos o versículo 23, essas palavras estão aqui escritas, e diz assim: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se tu podes, se você tem a capacidade de crer, tudo é possível ao que crê. Então era uma questão de fé. Bastaria ele crer, acreditar. Se o pai do menino cresce, o milagre seria feito. E nesse momento, ao ouvir este homem, este pai aflito, essas palavras do Senhor Jesus, que lhe trouxe esperança, nesse momento aquele pai, ele vai bradar em lágrimas, confessando a sua fé. Está no versículo 24 e diz: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, em lágrimas, desesperado, porque ele sabia que ali era a única opção para ele. Agora era tudo ou nada. Ele tinha fé, ele confessou que tinha fé. Bendito seja o nome do Senhor. Eu creio, Senhor. Quando nós vemos essa expressão, eu creio, Senhor, nós vemos que ele reconheceu a divindade de Cristo. Isto é, ao dizer que crê, estava aberta a porta da libertação de seu filho. E nesse instante, ele vai suplicar para que Jesus auxiliasse a sua fé, para que o Senhor lhe desse. Senhor, é como se ele dissesse: Senhor, eu creio, mas eu preciso de mais fé. Aí ele diz: ajuda a minha incredulidade, ajude-me, Senhor. Perceba que os discípulos, ele pede algo que os discípulos não pediram naquele momento. Era para os discípulos ter pedido: Senhor, aumente a nossa fé agora, porque nós não fomos capazes de expulsar esse demônio. Mas aquele pai, ele confessa diante de Jesus: Senhor, ajuda a minha incredulidade. É como se ele dissesse: Senhor, eu creio, mas minha fé ainda está pequena. E o que é que nós vemos na sequência, amados? No versículo 25 a 27, o quinto tópico desta mensagem: a libertação do menino. Havia uma expectação enorme ali, principalmente da multidão. Primeiro ponto aqui que eu trago para vocês, primeiro subtópico, está no versículo 25. Acompanhe na sua Bíblia. Jesus vai perceber ali a reação da multidão.
causou aquela expectativa, né? Quando há uma disputa assim, tem uns do lado, uns que apoiam, outros não apoiam, outros creem, outros não creem. Há aqueles que estão confiantes, há aqueles que são incrédulos. E ficou aquela disputa. Jesus percebeu isso. Certamente alguém disse: ele vai expulsar. Outros disseram que nada, 9 discípulos não conseguiram, ele não vai conseguir. Então havia essa disputa. E Jesus percebe isso. O texto diz: Jesus vendo que a multidão concorria. Então a multidão estava se ajuntando ali para ver o desfecho da situação. Quem sabe pessoas ali empurrando o outro, era clima de disputa. Então a multidão se aproximou para ver. Agora vamos ver se Jesus vai expulsar mesmo ou não. E naquele momento, Jesus estando, aquele menino estando diante de Jesus, Jesus vai repreender a ação do espírito maligno na vida do menino. Está no versículo 25, na parte B, o texto diz: repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo. Olha que o pai disse espírito mudo. Aí Jesus, como ele é Deus, ele tem conhecimento, ele disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Bendito seja o nome do Senhor. O pai detectou o espírito mudo, mas Jesus expulsou o espírito mudo e surdo. Então Jesus expulsou definitivamente aquele espírito demoníaco ao proferir: sai dele e não entre mais nele. Isto é, você não será mais acometido desse espírito. Nunca mais demônio vai tomar conta do seu corpo. Você está livre, você está liberto, porque eu te libertei. E qual foi a reação do espírito imundo à ordem de Jesus? Satanás é atrevido, irmão. Está no versículo 26, parte A. O texto diz: e ele, clamando e agitando com violência, saiu. Né? Achou ruim, mas saiu. Teve que sair, teve que bater retirada, teve que ir embora, porque foi expulso pela ação do Senhor Jesus. E agora nós vemos no prosseguimento da narrativa a maneira como ficou o menino. Está no versículo 26, parte B. E ficou o menino como morto. O menino ficou desmaiado, perdeu os sentidos. Note que o texto diz como morto, não morto. Certamente eu penso que foi devido à fraqueza. A fraqueza, quem sabe fazia dias ou horas que ele não comia, não se alimentava. Estava fraco e desmaiou. Mesmo porque os demônios, quando tomavam o corpo daquele menino, não é? agitava ele, não é? Perdi praticamente as forças. E agora que o demônio saiu, ele estava fraco. E qual foi a opinião agora do público presente ao ver que aquele menino, eles pensavam que estava morto? Olha o que o texto diz, versículo 26: de tal maneira que muitos diziam que estava morto, não é? Tem pessoas assim que se precipitam para julgar, aí julga errado. Mas a criança, o menino, não estava morto. Muitas vezes a nossa falta de paciência faz com que nós tomemos ou façamos um juízo precipitado e aí depois quebramos a cara. Foi o que aconteceu com a multidão. Foi julgar, precipitou-se em julgar, querendo ser dona da causa ali, mas a dona da situação ali, o dono da situação é Jesus. E naquele instante, amados, nós vemos a outra ação de Jesus em favor do menino. O menino deitado, sem sentidos ali, está no versículo 27. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Eu me lembrei, quando estava meditando essa palavra, quando Jesus chegou na casa de Jairo. Está lembrado, irmão Joel? Jesus pegou na mão da menina, levantou e ela passou a andar. Jesus também fez a mesma coisa. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Aleluia! De modo, mesma forma que ele fez na casa de Lázaro. Jesus é o tipo do médico, e ele é médico por excelência, que levanta o paciente, né? Ajuda o paciente a se levantar. Foi o que Jesus fez. E finalmente, amados, devido ao horário, vamos correr um pouquinho. Chegamos na última parte, ou no último tópico.
o tópico 6, a reação dos discípulos. Os discípulos viram tudo aquilo, o menino sendo liberto, eles não conseguiram, Jesus expulsou o demônio, e agora Jesus e os discípulos vão para casa. Jesus morava em Cafarnaum, tinha uma casa ali, e os discípulos vão ali com ele. Está no versículo 28 e 29, os dois últimos versículos. E ali 3 coisas eu quero trazer para os nossos irmãos aqui, e combinando com a conclusão. Primeira coisa, os discípulos aproveitam aquele momento do retorno de Jesus, da ida de Jesus para Cafarnaum, para sua casa, e ali vai surgir uma conversa reservada de Jesus com seus discípulos. Está no versículo 28, na parte A, o texto diz: e quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, conversa reservada ali com o Senhor Jesus, quem sabe conversando baixinho, ficaram intrigados com aquela situação e aproveitaram esse momento ali que estavam sem a multidão, os escribas baterem retirado, o texto nem fala mais neles, e ali aproveita essa conversa. Nesse momento que eles estão tendo essa conversa reservada com Jesus, olhando ainda para o versículo 28 na parte B, nós vemos que aqueles discípulos fizeram ali um questionamento, podemos dizer assim, um questionamento dos discípulos. Eles dizem assim: por que o não podemos nós expulsar? Por que nós não podemos, Senhor? Fomos incapazes, não podemos expulsar? Então, essa questão tinha deixado intrigados os discípulos com aquilo, mas eles foram honestos em fazer essa pergunta. Eles queriam aprender com o Senhor Jesus, e eles sabiam que Jesus não deixaria sem resposta. E finalmente, no versículo 29, eles ouviram de Jesus a condição. Presta atenção, que isso é muito importante. Jesus já tinha dado poder aos discípulos, lemos aqui o texto, Marcos 6, versos 9 e 13. Só que faltava algo mais importante, indispensável na vida de qualquer crente. E isso, quando eu proferir isso aqui, vai falar para você e para mim também. Então os discípulos ouviram de Jesus a condição sem a qual não se pode expulsar aquela espécie de demônio. Está no versículo 29. O versículo diz: e disse-lhe, esta casta, Jesus chamou aquele demônio de casta, esta casta não pode sair com alguma coisa, a não ser com oração e jejum. Oração e jejum. Então Jesus aqui vai, digamos assim, tirar a prova dos 9, Não eram 9 discípulos? Então ele diz: havia uma casta de demônios. Jesus está dizendo que no ministério a vida espiritual deve estar aliada à oração e jejum. Pode ser um pastor famoso, mas tem que orar e tem que jejuar para estar pronto para os embates do ministério, para enfrentar as investidas de Satanás. E por último, a conclusão, irmãos, concluindo aqui a mensagem. Qual é a grande lição, pastor, que nós podemos colher dessa libertação desse menino? É que deve haver certo preparo na vida espiritual para expulsarmos essa espécie de demônio. Segundo, precisamos manter uma vida devocional regada pela oração e pelo jejum. Devemos ler a Bíblia? Sim. Devemos ler a Bíblia. Devemos cultuar o Senhor? Sim. Devemos estudar a Bíblia? Sim. Participar da escola dominical? Claro. Culto de doutrina? Todos os cultos da igreja. Mas a oração e o jejum. Eu espero que depois dessa mensagem possamos todos nós assumir um compromisso maior com o Senhor, orando mais e jejuando também. Não precisa ser um jejum de 40 dias, Jesus fez 40 dias, de jejum, e outros, como Moisés e Elias e tal, mas não precisa ser, pode ser meio dia, um dia, 2 dias, depende do motivo, seu motivo com Deus, da sua intimidade com Deus. Outra coisa, vimos a sutileza de Satanás em ficar calado diante de Jesus. O demônio ficou calado, mas ele, apesar de ter jogado aquela criança no chão, tentando ali estragar o corpo daquele menino, bolando pelo chão, enchendo de poeira, enfim, trazendo hematomas na vida, no corpo daquela criança, o demônio ficou em silêncio. Mas Jesus percebeu nitidamente que não é só a questão de mudez, também tinha a surdez
no menino. Então devemos estar preparados para essas situações na vida. Só dizer que andar com Jesus, é a última praticamente aqui, só dizer que anda com Jesus não é grande coisa, e sim, porque os discípulos andaram com Jesus, mas foram incapazes de expulsar o demônio. Mas além de andar com Jesus, precisamos dessas duas coisas: orar e jejuar. Só dizer que Jesus está conosco não é tão suficiente, e sim está regada a sua vida com jejum e oração. Então seja constante na oração e no jejum. Isso fará de você um crente diferente, um crente cheio do poder de Deus para enfrentar essas circunstâncias, muitas vezes expulsar demônio. Vamos orar e pedir ao Senhor muita graça para que possamos estar cada vez mais com essa fé inabalável do Senhor Jesus e prontos para os embates da vida espiritual, que possamos jejuar mais, orar mais, buscar mais, crer mais neste Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, muito obrigado por esta palavra que falou ao meu coração, Senhor, e eu creio que falou ao coração de mais pessoas. Senhor, abençoa a nossa vida, esteja sempre conosco, Senhor. Pai amado, não nos deixe ficar envergonhados diante dessas circunstâncias vexatórias, pelo despreparo devido à nossa negligência. Nos ajude, Senhor. Espírito Santo esteja conosco, nos ajude a sermos mais crentes, confiemos mais no Senhor, que possamos crer mais neste Deus, este Deus que nos ama, que está conosco. Nos dê força para orar mais, jejuar mais, buscar mais a tua presença, Senhor. Cremos mais em Ti. Abençoa os Teus filhos que vão ouvir esta mensagem, ou estão ouvindo, aos irmãos que estão aqui conosco, o irmão Abimael, abençoa esse jovem. Ó Deus, tem misericórdia de nós, todos nós, da jovem Sabrina, abençoa em todas as áreas da sua vida, Pai. Como também teu sábio irmão Joel, sua família, e a minha família também, Senhor, e a todos quantos onde eu vi esta mensagem. Ó Deus, abençoa a todos nós. Neste dia das mães, Senhor, eu sei que falamos aqui deste Pai. Ó Deus, o trabalho é teu, a obra é tua, e eu sou um servo teu que procuro, devido às minhas limitações, fazer algo aqui, Senhor, em prol da tua obra. Poderíamos ter falado aqui sobre alguma mãe na Bíblia, tantas mães na Bíblia. Ó Deus, falando em mães, estende tuas mãos para abençoar essas mães, essas tuas servas, Senhor, essas mulheres fiéis à tua obra, e também aos pais e aos filhos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O seu rosto foi curado também! Que maravilha! Eu vagava pela